E vamos lá para mais um Os Donos da Roda, episódio número 8. Vamos fazer o review do GP da Espanha. Eu tô aqui com ele, o melhor estrategista da Granja Viana, Eric Martins. E aí, Bruno, boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Vamos aí para esse review do sonolento GP da Espanha, né? Pelo menos esse ano não foi tão sonolento, mas ainda assim foi um pouquinho sonolento, vamos combinar. Vamos falar nesse cast sobre a bela estratégia da Mercedes, que deu aula, falar que a briga pelo meio do grid esquentou, a Ferrari tá melhor, vamos falar de outras categorias e dos brasileiros, e claro, os resultados dos palpites, que infelizmente não são mais líder isolado. Então vem com a gente. Quando o GP da Espanha começou no domingo, a gente viu uma largada muito forte do Max Verstappen, ultrapassou o Hamilton já na primeira volta, e quando passou os primeiros pits, a gente falou, pô, acho que vai cair na mão do Verstappen essa vitória, não tem como tirar dele. Até que a Mercedes atacou. Já tínhamos falado no último cast que não dá pra você ficar dormindo na Mercedes, não dá pra você não ficar de olho nos caras, que os caras melhoram, e essa corrida provou isso mais uma vez. Pô, Bruno, é o que a gente sempre fala, né? Para bater a Mercedes, não só o carro mais rápido, o melhor piloto, você tem que ser completo. Acho que é a equipe mais dominante de todos os esportes, cara. Há anos, assim, eu não vejo uma equipe tão dominante. É, eu acho que a gente falou que a Espanha, né, ia dar muitas respostas sobre o carro. Eu acho que os carros se equivalem, Bruno, vou te falar bem a verdade, porque o Max mostrou que tem um ritmo bom, muito bom, liderou o TL3, a Mercedes liderou o TL2. Digamos que eu acho que a Red Bull é mais rápida em uma volta lançada, e acho que a Mercedes é um pouco melhor em ritmo de corrida. Então eles acabam se equivalendo e então os dois estão sobrando, tanto o Lewis quanto o Max. E a gente ainda vai falar sobre os segundos pilotos nesse cast, mas cara, a briga vai ser muito entre os dois assim, mas a Red Bull vai ter que suar, cara, porque para bater a Mercedes você não pode cometer erro e você, na minha visão, a Red Bull cometeu esse erro, né, em não chamar o Max imediatamente depois do Lewis pro box. Até a gente estava conversando antes da gravação sobre qual estratégia eles podiam seguir. Eles não tinham pneu médio novo, né? Mas aí fica o questionamento. Pô, dava pra chamar ele e trocar pro pneu médio um pouco gasto? Quanto gasto já estava o médio? Dava pra ter colocado um duro, talvez, pro Max rodar em volta rápida, muito rápida, toda a volta? Você acha que dava pra ter feito algo do tipo? O que acontece, Bruno, é que a Mercedes ela tinha dois jogos de pneus médios para usar, tanto um usado e um novo, tanto com o Bottas quanto para o Hamilton. E o Verstappen e o Pérez eles só tinham um C2, né? Um médio novo, não tinha mais nenhum usado, porque você tem que devolver os pneus que você usa a sexta, você escolhe dois jogos de pneu e devolve para a Pirelli. Então, no caso, a, a, a Red Bull tinha um novo pro Verstappen de C3, que é o mais macio, e coisa que a Mercedes não tinha. Então, se a Red Bull fosse copiar a Mercedes ali, ou ela colocaria o C3, que é o mais macio, logo depois no carro do Verstappen, ou colocaria o C1, que é o mais duro. Colocar o C2 não ia dar. Só que, cara, eu ainda acho que deveria ter colocado que fosse o mais duro ali, porque primeiro, ele voltaria na frente do Hamilton. O Hamilton ele não voltaria na frente do Max com uma volta, porque o Hamilton acabou voltando atrás ali do nosso glorioso Mazepin, perdeu um tempo ali na primeira volta, de volta ao box. Então a Red Bull deveria ter respondido, colocado o Max de pneu duro, que seja, porque passar na Espanha, cara, é muito difícil. Deu para ver nessa corrida poucas ultrapassagens, mesmo com o DRS. Então acho que foi um erro estratégico da Red Bull. E esses erros estratégicos vão custar caro no final do ano, cara, porque bater a Mercedes é muito difícil. Lembrando que a Mercedes já tinha feito uma tática muito parecida em 2019 na Hungria, né, Bruno? E a Red Bull, que já estava com o LinkedIn aberto lá, contratando os engenheiros da Mercedes, né? Que até o Toto falou que eles abordaram 100 e conseguiram levar 15. Eles poderiam também ver os estrategistas, né? Não só os engenheiros. Assim, não é de hoje, né, que a Mercedes tem estratégias melhores. A Red Bull, durante muitos anos, principalmente quando não estava na briga direta, ela conseguia fazer estratégias boas. Acho que às vezes por estar fora do alarde, dali dos holofortes, de como de briga principal pelo título. Mas agora ficou devendo, não é a primeira vez. E, cara, é o que a gente fala, para bater a Mercedes, para eles brigarem realmente pelo campeonato, velocidade eles têm, deu para ver, mas eles vão ter que minimizar os erros e acertar as estratégias, senão vai ficar bem difícil. Pra fechar aí que você falou do quando o Hamilton voltou dos pits, foi até engraçado, né? Foi a primeira vez que a gente viu um rádio
de um chefe de equipe com a FIA. O rádio do Totô foi assim, nunca tinha visto isso na minha vida. Você já chegou a ver em outro GP isso acontecer? Cara, é difícil, né, mostrar na transmissão, Bruno, mas aí para o público que não sabe, todos os chefes de equipe, eles têm um rádio direto para falar com o Masi, que é o diretor de provas da FIA. Então é muito difícil colocar, né, na transmissão. O Masi mesmo hoje deu uma entrevista falando que é muito difícil a Mercedes chamar ele para reclamar ou para falar alguma coisa, mas para você ver como todo mundo tá pegando no pé do russo, cara, porque essas reclamações são meio que comuns, direto as equipes reclamam uma das outras por diretor de prova e tal, mas todo mundo tá no pé do russo e com razão, né? Com razão. Mais um pontinho na superlicença. Se Deus quiser, até o final do ano a gente chega lá. Chegaremos, acho que o Pietro já tá lá no bate-tambor. E agora vamos falar dos segundos pilotos, né? O Bottas fez uma corrida honesta de novo, né? Ali no seu terceiro lugar, pela 16ª vez, se eu não me engano. A gente tem um pódio Hamilton, Verstappen e Bottas, não necessariamente nessa ordem, mas, né, ficou de escudeiro. Agora, quem tá mal é o Pérez. Pérez largou em P8, chegou em P5, mas levou puxão de orelha de uma galera aí, hein? Sim, o Pérez está devendo, né? Não tem como a gente falar que não. Ele errou na primeira tentativa dele, no quali, no Q3. Ele rodou ali na curva 14. Então, e um erro bobo ali, colocou o pneu na brita, na grama, acabou rodando na hora de frear. E aí, então, ele já foi um pouco pressionado para a corrida. Na corrida, ele larga ok ali. E ele demora muito, né, para conseguir passar o Daniel Ricciardo. Ele passa o Carlos Sainz e aí já vai para cima do Ricardo e ele demora para passar o Ricardo. Primeira corrida honesta do Ricardo, né? Desde que chegou na McLaren, andou o final de semana inteiro na frente do Norris. Cara, o Pérez ele demora para passar, faz uma bela ultrapassagem, diga-se de passagem. Só que o Max hoje deu uma declaração muito forte, né? Falou que mais uma vez ele tá sozinho na briga com as Mercedes. Então já foi uma cutucada do Max e a Red Bull também falou que precisa do Pérez ali para ajudar o Max, cara. Mais um motivo que a Red Bull fala que não chamou o Max Verstappen imediatamente após o Hamilton parar, Bruno, é porque eles voltariam atrás do Bottas. Então o Max voltaria atrás do Bottas e talvez demoraria para passar o Bottas e isso ajudaria o Hamilton a encostar. Então você vê como o segundo piloto ali é importante. Quando a gente fala que o Bottas tem esse papel importante de segundo piloto, e é verdade, ele é um ótimo segundo piloto mesmo. O que a gente sempre reclama do Bottas é para ele ser o cara que vai para cima, que vai dividir curva. E ele até tentou, né, de um jeito meio escroto, entre aspas, né? Na hora que o Hamilton, em outra estratégia, com o pneu bem mais novo, ele ainda tentou ali a Mercedes, não atrapalhe, deixa ele, traz outra estratégia, e ali ele quis endurecer, né? Na hora errada, digamos assim. Mas, de fato, o Pérez precisa melhorar muito, porque numa briga aí, nessa que tá uma decisão de campeonato que está sendo nos detalhes, o Pérez não ajudando vai ficar ruim para ele. Pode até parecer óbvio o que eu vou falar, mas hoje tem mais chance do Verstappen ganhar um título do que a Red Bull. Isso acho que é óbvio, né? Mas pra você ver como que o Pérez é, né? Porque o Verstappen tá lá lutando por P1 toda a corrida e o Pérez, assim, não tá pegando nada, assim, não pegou pódio ainda. Acho que o melhor resultado dele foi P4, nessa foi P5, então tá difícil de defender o mexicano. O que a gente sempre fala, Bruno, a decisão do Campeonato Mundial de Construtores vai ficar muito entre os segundos pilotos. E nesse caso, o finlandês está dando um baile no mexicano, cara. Então, acho bom o Pérez começar a se mover aí, porque senão a batata dele também vai começar a assar. Até Ainda mais porque ele. ainda mais na É, Red Bull, né? Que eles não têm isso muita aí. paciência. É moedor, né? Moedor de piloto é lá. Sim. Agora, do meio do grid, hein, a Ferrari encostou na McLaren, né? Agora as duas estão separadas por 5 pontos nos construtores. E nos de pilotos, dois pilotos uns da equipe, o Norris só está 1 ponto do Leclerc agora. Então, e a Ferrari mostrou um ótimo desempenho nesse final de semana. Eu acho que foi o final de semana mais sólido da escuderia italiana esse ano, Bruno. Eu acho que foi o melhor final de semana. Andou o final de semana inteiro na frente da McLaren. A McLaren, que na minha opinião ainda é a terceira força, eu acho que tem um carro melhor que o da Ferrari, mas nessa corrida a Ferrari foi melhor. E vai ser uma briga bem interessante, talvez seja uma briga até mais apertada do que Red Bull e Mercedes no Mundial de Construtores, porque os quatro pilotos das equipes ali, eles se equivalem, né? Tanto o Norris e o Ricardo, o Leclerc e o Carlos Sainz, acho que eles conseguem mais ou menos os mesmos resultados assim para as equipes, então vai acabar que vai ser uma briga talvez mais apertada até do que Red Bull e Mercedes. É até engraçado como as duas equipes são parecidas. Os primeiros pilotos, né, Leclerc e Norris, os dois são novos, então estrearam faz pouco tempo. E os dois segundos pilotos são
estreantes pelas equipes. Então, até nisso, as equipes estão muito parecidas no campeonato. Sim, sim. São duplas muito fortes. O Sainz, eu até falava em grupos de amigos antes, eu acho que o Carlos Sainz vai dar um calor no Leclerc. Acho que ele já tá andando bem próximo do Monegasco, para falar bem a verdade. Não acho que vai andar mais, mas vai dar um calor. E o Ricardo, é que eu falo desde o início, é questão de tempo dele igualar o tempo, as corridas e o qualifying do Norris. E esse final de semana já foi um final de semana bem melhor, bem mais forte do piloto australiano. Agora a gente precisa falar da AlphaTauri também. Tem um japonês aí que tá querendo perder o emprego, hein? Ainda mais onde ele tá falando, né? É que nem a gente falou, Red Bull, moedor de carne, e o Tsunoda, depois do péssimo quali que ele teve, já saiu soltando os cachorros no rádio, falou que o carro tava horrível, o carro não prestava, e depois na coletiva, é engraçado, né? O cara sai do carro, tem o assessor de imprensa, vai pra coletiva e ainda continua falando besteira, falou que o carro do Gasly é melhor que o dele. Cara, o Tsunoda, esse final de semana, um tiro no pé. E ele vem ladeira abaixo, né? Depois de uma estreia muito boa no Bahrein, ele largou de último e conseguiu marcar ponto. Aí ele faz aquela corrida na Emília-Romana muito ruim, que ele erra no quali, erra na corrida. No Estoril não, em Portimão, uma corrida bem discreta. Largou ali em 15º, 16º, terminou em 14º, por ali ficou. E essa corrida na Espanha é a mesma coisa, né? Largou lá atrás, estava lá atrás, não estava acontecendo muita coisa na corrida dele, e com 6 voltas, problema elétrico ali, o carro já parou na curva 10, ocasionando ali o safety car. Então, Tsunoda é bom abrir o olho, é curioso, né, falar isso, mas com perdão do trocadilho, mas é bom ele abrir o olho ali, porque senão a batata dele também vai assar na AlphaTauri. Agora eu preciso te confessar uma coisa. Acho que a gente bate muito na AlphaTauri. Se você for ver o Gasly é P10 no campeonato de pilotos, é uma boa classificação, vendo quais estão na frente dele. Mas eu acho que eu pelo menos me iludi muito com a prova no Bahrein, que a gente via que a AlphaTauri assim tava andando assim num ritmo muito bom nos treinos, né? Depois chegou na corrida não foi tão bem, mas acho que agora essa ilusão já tá começando a passar aqui. Como eu falei, para mim a AlphaTauri ela vai brigar ali pelo sexto, no máximo quinto lugar no Mundial de Construtores. Não acho que ela tinha potencial para mais do que isso. Lembrar que no Bahrein foi bem, só que o Gasly anda muito bem no Bahrein. A melhor colocação do Gasly antes dele subir para a Red Bull tinha sido um quarto lugar no Bahrein, inclusive. Então, cara, a AlphaTauri ela sempre vai ser ali a segunda equipe da Red Bull. Então, não dá para você achar que uma equipe que é segunda de outra vai brigar por altos coisas muito maiores. Eu acho que o Pierre Gasly fez uma corrida muito boa. Lembrar que o Gasly tomou uma punição, né? Porque ele largou fora do colchete de largada. Tomou 5 segundos, caiu lá para trás, recuperou, ainda marcou ponto. Uma pista que é difícil ultrapassar. Então o francês, mais uma vez, volta o seu valor. E o Tsunoda, já falamos aqui, tem que abrir o olho, porque senão também vai começar a azedar o caldo para ele. E aí, mais algum comentário sobre as outras equipes? Falar rapidinho da Alpine, né, Bruno? Falamos bem deles já semana passada e eles continuam nessa evolução. Os dois carros pro Q3, o Ocon conseguiu marcar ponto, o Alonso estava marcando ponto, só que aí a estratégia errada também da Alpine jogou ele lá para trás, que teve que fazer uma parada no fim. E a Aston Martin continua decepcionando, como a gente falou, mesmo com as atualizações. O Vettel deu declaração, falou que não consegue, o carro não, ele não está conseguindo entender os pneus, o desgaste dos pneus no carro. Então, também há rumores já que o papai Stroll vai começar a chiar lá nos bastidores e o Lawrence, todo mundo sabe que o cara, quando começa a ficar puto, ele começa a cuspir maribondo para tudo que é lugar. Então, acho que as próximas semanas aí na Aston Martin vão ser bem complicadas. E a Alfa Romeo, o ritmo ok, estamos. O Kimi, durante boa parte da corrida, ficou ali na zona de pontuação, mas muito por causa das estratégias de pit stop. Terminou a 6 segundos da zona de pontuação. A gente sabe que a Alfa melhorou o carro, mas parece que está faltando ali um detalhezinho ou outro para conseguir marcar seus primeiros pontos. A Haas, falar do Schumacher, primeira vez que ele conseguiu largar na frente de algum piloto, a não ser o Mazepin, que não é piloto. Então, conseguiu ali largar na frente do Latifi, mas durante a corrida o ritmo não adianta, né? O ritmo acaba caindo e ele ficou na frente do companheiro de equipe. O Mazepin melhorou, não terminou 1 minuto atrás, terminou só 50 segundos. Então o Russo também está indo uma evoluçãozinha. E a Williams no final de semana, ok, né? Que o George Russell conseguiu ali passar pro Q2, mas largou em 15º, ficou ali na corrida normal, brigando, chegou a brigar até pelos pontos, mas no final acabou em 14º, e o Latifi largou
em penúltimo, ficou na frente dos dois carros da Haas e ficou na frente do Alonso só por conta da estratégia errada da Alpine ali, que no final teve que fazer um pit stop extra pro espanhol. Então é isso, GP da Espanha fechou. Agora o campeonato fica com Mercedes em primeiro nos construtores com 141 pontos contra 112 da Red Bull. Em sequência vem a McLaren com 65, Ferrari com 60. Nos pilotos, a briga continua entre Hamilton e Verstappen. Hamilton com 94, Verstappen com 80 e o Bottas em terceiro com 47 assumiu a posição do Lando Norris. Próximo final de semana da Fórmula 1 começa no dia 20 de maio e é Mônaco. Agora só um comentáriozinho, Eric, para o pessoal não ficar com gostinho. O que você espera do Mazepin dirigindo nas ruas do Principado? Eu espero muito prejuízo para a Haas, na verdade para o papai Mazepin, né? Que vai ter que consertar muitos carros. Vamos fazer, semana que vem a gente faz, mas um dos palpites vai ser quantas vezes o Mazepin vai bater em Mônaco. Nossa senhora. Olha, eu acho que na corrida é uma, porque essa uma vai tirar ele da prova. Porque, meu Deus do céu, eu não consigo enxergar o Mazepin completando a corrida em Mônaco. Não consigo. Vai ser algo interessante. Quem tem o Fórmula 1 TV, acho que colocar aí na câmera on-board do Mazepin vai ter boa cuidado. E nesse final de semana tivemos várias outras categorias, né? Brasileiros correndo, então é o famoso quadro Brazucas pelo Mundo. E aí, Eric, como foi os nossos brasileiros? Vamos começar então pela menor categoria, digamos assim, né, Bruno? A Fórmula Regional correu lá em Barcelona. O Dudu Barrichello na primeira corrida não largou, teve problema no câmbio ali. E na segunda corrida largou em P21, terminou em P23. E o Gabriel Bortoleto na primeira corrida ficou em 23º e na segunda 12º. Então tá sendo um ano complicado aí para os brasileiros na Fórmula Regional, principalmente pro Dudu, cara, que mas aí, modéstia à parte, a culpa também não é dele. A equipe é muito fraca. O Dudu tá andando na frente dos companheiros. Só que a equipe não tá ajudando. Então, não tá conseguindo capitalizar bons resultados. Falar da Fórmula 3 também, que começou esse final de semana, né? Lá na Espanha. Na primeira corrida, o brasileiro Caio Collet foi pódio. Ficou em terceiro lugar. E o Enzo Fittipaldi em 12º. E com isso, o Enzo largou na primeira posição na corrida 2. E aí ele teve uma briga com o David Schumacher, que é filho do Ralf, durante boa parte, e os dois bateram ali na curva 1, e aí quem acabou ganhando, o outro piloto da Prema, é o Wally Caldwell, que é um inglês. O Victor Martins, companheiro do Caio Collet, foi o segundo, e o Caio Collet ficou em quinto nessa segunda corrida. E na terceira corrida, que é a corrida mais importante do final de semana, que vale mais pontos, que é definido o grid, tudo, quem ganhou foi o Dennis Hauger, que ele é o norueguês, que é piloto de desenvolvimento da Red Bull, e largou na pole, ficou na corrida inteira na liderança, uma corrida dominante do norueguês. O Jack Dohan, filho do Mike Dohan, ex-campeão da MotoGP, foi o segundo colocado, australiano. E o Matteo Nannini, também, sobrinho do ex-piloto de Fórmula 1, também ficou em terceiro. E o Caio Collet ficou em oitavo. O Caio Collet sai da Espanha ali no campeonato com 20 pontos, em sexto lugar. O carro da MP, Bruno, não vai ser um carro para brigar por título, mas acho que o Caio Collet vai fazer uma temporada bem honesta, e a briga dele é direta com o Victor Martins, que é o companheiro dele, quem ficar na frente provavelmente continua no programa de desenvolvimento da Alpine, quem ficar atrás provavelmente vai ser mandado embora. E aí a gente pode também já emendar na Fórmula E. Que passada do nosso português, hein, Bruno? Pelo amor de Deus, uma das ultrapassagens mais bonitas que eu vi esse ano e uma das mais bonitas que eu já vi em Mônaco, para te falar a verdade. O Antônio Félix da Costa, na última volta ali, na última, passou o Mitch Evans, que estava liderando a corrida da Jaguar. Um passão do português, venceu a corrida no Principato. Vai ser o principal, a corrida vai ser na mesma pista que a Fórmula 1 usa. Robert Prince ficou em segundo e o Mitch Evans ficou em terceiro. O Lucas de Graça ficou em 10º, então conseguiu ali marcar um pontinho. Tá sendo um ano bem difícil pro Lucas. E o Sete Câmara em 15º também. O Sete Câmara estava numa boa volta no quali, bateu ali na entrada da reta. Um ano também bem complicado pro Sérgio Sete Câmara, Bruno. Até comentando sobre a Fórmula E, eu assisti um dos melhores momentos da corrida, até o pessoal tava comentando no Twitter. O problema não é Mônaco, o problema é a Fórmula 1, porque teve muita ultrapassagem, e mesmo sendo Mônaco, é impressionante. Ah, sim, foi a Fórmula E, acho que os carros às vezes já é mais, a corrida já é mais meio bate-bate, assim, então os pilotos estão acostumados, por isso que a corrida foi um pouco melhor lá no Principato. E faltou só falar da NASCAR, né, o Bruno? Sempre tem corrida todo final de semana, e em Darlington, Truex Jr., Martin Truex Jr. venceu pela terceira vez no ano, então mais uma vitória aí pro piloto da Joe Gibbs.
Infelizmente, temos que falar de palpites. Infelizmente, porque, né, perdi minha liderança, já vou dar esse spoiler. Vamos falar de quais palpites teve. A gente teve 5 na sexta-feira. Vamos lá. Pole. Eu e o Eric apostamos no Hamilton. Deu Hamilton. A centésima, inclusive, histórico. Impressionante, assim, 100 poles, assim, é muito bizarra a diferença dele pro Schumacher, que tá em segundo em número de poles, é inacreditável. Corrida, Hamilton levou, os dois tinham apostado no Hamilton, e agora começam as diferenças. Fórmula E, Eric foi de Félix da Costa, que ganhou a corrida, então na mosca, eu fui de Van Dorn. Fórmula 3, o Eric foi de Hauger, que também ganhou a corrida, dois palpites certeiros, o Eric não foi nem que foi mais próximo, ele acertou os dois, infelizmente. E o último palpite era, o Santos vai ser rebaixado ou não? Os dois falaram que não ia cair, e não caiu porque ganhou do São Bento, se eu não me engano, de 2-0. Pelo Resumindo, amor de Deus. Queria é, ter. Essa eu queria ter errado. calma aí, vamos. Não sei se tem ouvintes santistas aí, não fiquem bravos assim, ó. A gente. É só uma brincadeira, tá, galera? Só uma Sem, brincadeira. sem clubismo. Sem clubismo, né? Fica no ar qual que é o nosso time, né, Eric? Aí eu deixo pro É. pessoal adivinhar. Pior que a gente torce pro mesmo time, né? Esse que é o pior, não tem nenhum como zoar o outro. Não tem nem como a gente fazer um palpite de futebol pra um apostar no time do outro, zicar o outro. Não tem nem como fazer isso. Pois é. Dessa forma, fica 11-11 nos palpites. Então, fazer o quê, né? Nada dura pra sempre. Na próxima vez eu vou acertar mais e vou reassumir a liderança e é isso. Você falou, né? Eu fui desafiado. Por isso que eu fiquei nervoso, fui desafiado. Não, fica vendo. O próximo palpite que eu tiver meu aleatório vai ser Rock de novo, que vai começar os playoffs. Aí eu quero ver. Então é isso, galera. O programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Valeu. Valeu, pessoal. Até sexta-feira aí com bastante histórias pra contar, já que não vamos ter GP esse final de semana. Valeu, galera. Abraço.